Então, o curso que está começando agora é esse curso de introdução à inferência estatística, né? Meu nome é Rodrigo Pavão, sou biólogo, usuário de estatística, né? E vamos lá, o que é o nosso curso, né? Nosso curso é uma ferramenta matemática, para ajudar a gente a fazer estimações e inferências, fazer testes de hipótese. É para isso que serve essa ferramenta, fazer isso de uma forma quantitativa e formal. Porque o nosso objetivo, no fundo, é fazer modelos genéricos, definir leis, entender como que o mundo funciona, dos mais diversos aspectos. Aqui eu coloquei um exemplo clássico da física, mas isso a gente faz em situações corriqueiras, muito do dia a dia mesmo. Você vai numa feira e o feirante lá te oferece um pedaço de uma mexerica e falava, olha, tá boa a mexerica. Você come um pedaço daquela mexerica, de repente pega uma outra lá e fala, olha, tá boa, vou comprar minha dúzia de mexericas aqui. Né? Então, você está fazendo uma interpretação genérica de que as mexericas que estão sendo vendidas ali são agradáveis. Testou uma, viu que é boa, você fala, provavelmente o resto deve ser boa também, né? Vou comprar essas mexericas. Você está fazendo uma inferência ali, né? Um outro exemplo poderia ser exemplos do livro do Bussab e Moretti. Você tem uma máquina de empacotar café. Você quer saber se essa máquina de empacotar café está fazendo os pacotes no tamanho certo. E a ideia de que existem infinitos pacotes que podem ser produzidos por aquela máquina e você faz uma amostra, você mede ali alguns pacotes de café feito por aquela máquina e vê se ela está fazendo os pacotes do jeito certo, e que seus 500 gramas lá, você vê se o pacote está saindo do jeito que está calibrado para essa máquina fazer. Né? Então, esses são os exemplos de tentar fazer uma previsão genérica a partir de uma amostra. A gente faz essas coisas aqui sem usar estatística, sem usar nenhum tipo de ferramenta mais sofisticado. Né? A questão é que a gente não faz isso muito bem. Naturalmente, a gente levanta hipóteses com muita facilidade e tenta extrapolar com muita facilidade. E a questão é fazer isso com cuidado, né? Porque somos famosos por fazer muitos erros usando essas estratégias. A camiseta da sorte, a meia da sorte, bobagens, né? Que não tem nenhuma fundamentação racional. Isso é uma coisa que é muito presente na nossa espécie. Então, sem um treinamento bom, a gente facilmente cai nesses comportamentos supersticiosos. A outra coisa é que até a nossa percepção é alterada, né? Percebe padrões com muita facilidade. Alguém não consegue ver o cavalo ali, né? E aí você cria qualquer tipo de explicação. E a questão agora é usar a estatística para conseguir fazer essas inferências fugindo desses problemas, fugindo desses vieses, desses fenômenos cognitivos supersticiosos ou de apofenia, né? E então aqui a estatística é uma estratégia para manter nossas extrapolações sob controle, né? Então tem que ver se existe uma relação de probabilidades, né? Então se de fato existe uma relação, uma associação entre essas coisas. A inferência estatística é um conjunto de métodos que permitem que a gente tenha uma ideia do tamanho e da validade dessas nossas extrapolações. Fazendo análise gráfica, a gente já consegue dizer muito bem se é provável que existe uma diferença entre grupos, por exemplo. Um grupo de ratinho, controle, e um outro grupo que eu dei uma droga, né? Eu dava salina e aqui eu dava uma droga. E via o que acontecia numa medida de interesse ali. Que o grupo controle tem uma dosagem de proteína X diferente do grupo 2. Aí aqui eu tenho 7 medidas no grupo dos ratinhos controle, e outras 7 medidas no grupo de ratinhos que eu dei uma droga, né? E daí eu olho aqui e falo, nossa, parece que dar essa droga aumenta a quantidade daquela proteína X. Fazendo essa análise gráfica, parece que tem uma diferença, né? Então, uma distribuição de pontos muito centrada nos valores baixos e outra muito centrada nos valores altos, né? Seria pouco provável, ao acaso, que medindo esses 14 elementos aqui, os 7 elementos do grupo de um grupo fiquem para baixo, os 7 elementos do outro grupo fiquem para cima. É pouco provável, né? Então você diria, existe uma diferença entre os grupos. E a estatística vai dar um número para isso, né? Qual que é a chance de que uma coisa como essa aconteça ao acaso? Tá, então aqui a gente diria que tem diferença. Já aqui a gente diria que não tem, né? Vamos supor que eu fiz esse mesmo tratamento, só que na verdade o resultado que eu encontrei foi esse. Deu uma nuvem de um lado e uma nuvem do outro, mais ou menos no mesmo nível ali, né? Então aqui você diria que não tem diferença nenhuma. Aí começa a ter os casos que ficam mais complicados, né? Então, e se desse um resultado como esse? Um monte de pontinho para baixo, e aqui um monte de pontinho para baixo com um ponto para cima. Putz, provavelmente não, né? Talvez isso aqui tenha sido um erro de medida, né? Ou era um bichinho muito diferente, infectado com alguma coisa. Enfim, você não tem como saber, só olhando o que aconteceu aqui. Mas eu diria, olha, parece que não há diferença. Isso aqui provavelmente é puro acaso. Nesse outro caso, esse aqui é o quarto caso, o último caso que a gente vai ficar brincando. Né? Então tem um monte de ponto aqui, esses outros estão um pouquinho mais para cima. Parece que tem uma diferença, mas também está no limite, eu não sei. Tem que começar a olhar isso de uma forma mais quantitativa, qualquer chance de encontrar uma diferença ao acaso. Essa probabilidade ao acaso for muito pequena, aí eu diria que tem diferença. Né? Moral da história, né? A resposta da inferência estatística deve ser a mesma dessa análise gráfica, só que a gente está fazendo isso de forma quantificada, a gente está colocando números para isso, tá?
Então, análise gráfica é bem bacana. Aprendam a fazer gráficos, vejam as associações entre os gráficos e o que aparece na quantificação estatística. Bom, é isso que a gente vai fazer durante esse quadrimestre. Eu espero que vocês fiquem bem proficientes nisso. A gente vai ter bastante treino dessa habilidade, né, de análise gráfica e comparação com as análises estatísticas. E vamos lá. O que é estatística, né? Então, inferência estatística é um conjunto de ferramentas para gerar conclusões sobre uma população a partir de uma amostra ruidosa. Tá? Então, a gente está colocando dois elementos aqui, a gente está colocando os dois primeiros elementos que são importantes para a gente. População e amostra. Então, o que é população? É o conjunto de todos os elementos ou resultados sobre investigação. Né? Então, a população pode ser a população de mexericas do feirante que está ali. Isso é uma população. A outra pode ser a população das medidas de quantidade de café que aquela máquina pode produzir, certo? Então, essas seriam populações, todo o conjunto de elementos que está sendo investigado. Essa é a população, tá? Você está querendo fazer uma inferência sobre uma população, sobre um conjunto imenso de elementos, né? Um conjunto que você não tem acesso. Você não pode comer todas as mexericas do feirante lá para saber se elas são boas e vale a pena comprar. Ele não vai deixar você fazer isso, né? Você vai ter acesso a uma, duas ali. Então, você vai ter acesso a uma amostra, né? Um subconjunto daquela população. E com esse acesso a esse subconjunto, você tenta fazer uma inferência sobre esse conjunto de todos os elementos, né? Então, a partir da amostra, você faz uma inferência sobre a população. E esse é o esquema aqui que a gente vai ver várias vezes. Então, aqui é a população, aqui é a amostra, né? Então, a gente seleciona indivíduos da nossa população e a partir desses indivíduos que a gente selecionou, a gente computa as estatísticas. Então, a gente computa a média dessa amostra, a gente computa o desvio padrão dessa amostra, consegue, então, computar as suas estatísticas da sua amostra para conseguir fazer inferências sobre a sua população. E a população tem parâmetros. Existe o parâmetro média da população, é um número, né? O MI, o parâmetro MI da população, é a média. Se você pegar todas as medidas daquela população, somar e dividir pelo número de elementos, você chega no MI, é um número, a média da sua população. Assim como você tem o desvio padrão da sua população, que você computa a partir de todos os elementos possíveis, né? Todos os resultados daquela investigação. Você não vai ter acesso a esse parâmetro, né? A não ser que você esteja brincando com simulação, num caso muito específico. É uma área de estudo antiga, né? Então, dado um conjunto de parâmetros, a gente sabe o que esperar das estatísticas, né? Isso por experiência, você pode resolver isso por simulação, a gente vai fazer isso no curso também, a gente pode fazer isso por simulação, você pode fazer isso na unha, por teorema, mas quando você estiver investigando um fenômeno da vida real, você nunca vai ter acesso aos parâmetros da população. Você nunca vai ter acesso a todas as mexericas ou todos os pesos dos pacotes de café. Você não tem acesso à população, você tem acesso a uma amostra, um subconjunto dessa população. E essa estatística da amostra, ela é uma coisa que varia. Você selecionou, por exemplo, 10 indivíduos, e você computa a média desses 10 indivíduos, dá um número. Se você seleciona aleatoriamente outros 10 indivíduos, você vai ter um outro valor de estatística, né? Ou seja, é uma coisa ruidosa, né? Uma amostra não traz exatamente o valor do parâmetro, ela traz uma estimativa daquele parâmetro, né? E cada vez que você faz uma amostra, você chega numa estatística diferente. Ela tem um ruído ali, então a estatística média da amostra, que a gente vai chamar de x-barra, né? Essa vai ser a anotação que a gente vai... É um x com uma barra em cima. Ela é uma distribuição. Ela tem uma média e tem um desvio padrão. Ela tem uma variabilidade. Enquanto o parâmetro é um número, é uma constante, a estatística é uma distribuição. Quando a gente faz um processo de inferência estatística, a gente usa uma amostra. Uma amostra única. A gente vai ter um número aqui também, né? Nossa média da nossa amostra. A gente sabe que tem um ruído associado àquilo, mas é aquele número que a gente tem. E a partir da teoria, que é o que a gente vai apresentar nesse curso, você vai conseguir fazer uma inferência sobre aquele parâmetro. Tá? Essa é a ideia básica desse curso, né? Então, olhar uma amostra para conseguir fazer inferência de uma população. Esse é o nome do curso, inferência estatística, né? Então, medindo estatísticas e tentando fazer inferência sobre os parâmetros da população. Aqui só colocando a anotação, né? Então, a estatística que você consegue tirar de uma amostra é, por exemplo, a média, que é esse x barra, né? Esse x com uma barrinha em cima, por isso x barra, ou o desvio padrão. São dois exemplos aqui de estatísticas, né? Desvio padrão S, né? Média e desvio padrão da amostra. A gente tem o equivalente para a população, né? Que é o parâmetro MI, é um parâmetro média da população, e então, o parâmetro sigma da sua população, que é o parâmetro desvio padrão da sua população, né? Então, esses constantes e essas distribuições, tá? Esses ruidosos e esses aqui são valores fixos mesmo. Eu vou dar um exemplo de cérebro aqui, né? Metade da turma aqui está fazendo esse curso de neurociência, né?
E aqui está colocado um dado de volume de estruturas cerebrais. É um artigo falando sobre mudanças no cérebro humano associadas à doença de Alzheimer. Então, o que eles fizeram? Eles olharam o volume de estruturas cerebrais, aqui então várias estruturas cerebrais, ao longo da idade. Qual que é a proporção do volume cerebral para um grupo controle e para um grupo com doença de Alzheimer? Eles mostram uma linha grossa, que está em vermelho ou preto, né, que é a média do volume cerebral para cada uma dessas estruturas. Então, essa é a linha vermelha, que é a média, tá? E ele coloca uma outra coisa ali, que é o intervalo de confiança, o nível de confiança, 95%, tá? Que eles colocam um intervalo aqui, vocês veem que tem um pontilhadinho para cima e para baixo de cada uma dessas curvas, né? Esse é o intervalo de confiança. O conceito é um pouquinho complicado, a gente vai ver mais para frente isso, mas a ideia é que, você sabe que essa média, ela tem uma incerteza, né? É uma estatística ruidosa, né? Então, ela tem uma incerteza, mas ela deve estar naquele intervalo com 95% de chance. Grosseiramente isso, estou falando uma coisa errada aqui, mas é só para entender a lógica, essa é a lógica do intervalo de confiança. Estimar o intervalo em que a média populacional está, tá? Só que a gente não tem acesso à média populacional, a gente não tem acesso a todas as pessoas que não têm Alzheimer e todas as pessoas que têm. Tem acesso a uma amostra, né? No caso aqui, as amostras são gigantescas, né? 2.900 e tanto pessoas com envelhecimento normal e 3.200 e tantas com a doença de Alzheimer. Tem acesso a uma amostra e a gente está tentando fazer uma estimativa aqui sobre a população, sobre o cérebro de toda a população de humanos com Alzheimer ou sem Alzheimer. Você consegue olhar aqui, quando esses intervalos são meio sobrepostos, por exemplo aqui, ó, né, esses intervalos são sobrepostos. Você fala, poxa, então provavelmente nessa estrutura cerebral não tem diferença o controle e o Alzheimer. Mas essa daqui que é separada, essa aqui que é bem separada, que os intervalos nem se tocam, você fala, olha, provavelmente é diferente, né? Então aqui a gente está fazendo duas coisas. Uma é fazer uma estimativa do nosso parâmetro populacional. Você está fazendo uma estimativa da sua média MI, e isso está colocado em vermelho e preto, né? Essas linhas contínuas. E a outra coisa é fazer um teste de hipótese, né? Essa estrutura, a amígdala, está diferente aqui. Então a amígdala ela é menor nos pacientes com Alzheimer. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, como construir esses intervalos de confiança e como fazer esses testes de hipótese, né? Como fazer essas estimações, né? E como fazer os testes de hipótese. É isso que a gente vai ver nesse curso. Tá? Então esse é um exemplo de neuro, aqui é um exemplo mais do dia a dia nosso, eu coloquei os dados da eleição de São Paulo, né? A estimativa de intenção de voto na véspera da eleição. Foram entrevistados, então, 2.800 e tantas pessoas e viram que 23% votava por Covas, 14% votava por Boulos e assim por diante. Esse é o X-barra que a gente encontrou, né? A nossa média, um vetor aqui que vai ter um monte de 0 e um monte de 1. Votou no Covas, sim ou não? 0 ou 1. 1 é votou, 0 é não votou. Daí você tira a média desse monte de 0 e 1. Dá 0,23, né? Então dá os 23%. Esse é o nosso X-barra, tá? E a gente está querendo fazer um X-barra para tentar estimar o quê? O MI, né? Tentar estimar o MI da população. A gente estima que o MI da população esteja ao redor desse 23 também, esteja perto desse 23. Só vai descobrir na hora que as pessoas de fato votarem. Você pode comparar para ver se essa amostra de 2.800 era representativa da população ou não. Mas enfim, tem aqui uma estimativa e tem uma incerteza associada a isso, né? Essa margem de erro de 2 pontos percentuais, para baixo ou para cima, considerando um nível de confiança de 95%. É um intervalo de confiança também, mostrando que a gente está fazendo isso o tempo todo, né? Computar X-barras e intervalos de confiança e depois falar, olha, esse número aqui é efetivamente maior do que esse daqui de baixo. Esse cara está na frente, né? Ou que dá para definir quem que vai para o segundo turno aqui também, né? Então você fala, olha, essa diferença aqui com 2 pontos percentuais mostra que tem uma diferença grande entre o segundo e o terceiro colocado, tá? Então você consegue fazer tanto a estimação quanto o teste de hipótese, né, para saber se um número o segundo é maior que o terceiro, né? Não refletem uma flutuação estatística, não refletem o acaso, tá? E é isso aí. Então, para fazer uma inferência estatística, nossa amostra tem que ser representativa da população que queremos estudar. Ela tem que ser tão aleatória quanto possível. Pode pegar qualquer sujeito da população com igual chance. A nossa ferramenta serve para isso, né? Só funciona se você amostrar de uma forma representativa a sua população. Vou voltar, por exemplo, dos ratinhos. Peguei alguns ratinhos do biotério da FBC. Tá? Essa é a minha população, todos os ratinhos do biotélio. E aqui a minha amostra. Então, as estatísticas que eu computei na minha amostra, eu quero extrapolar para uma população mais geral. Só que a gente nunca quer fazer uma coisa como essa. A gente quer fazer uma coisa que sirva para todos os ratinhos, que não seja só o ratinho da FBC.
A gente quer que seja para os ratinhos do mundo. Então, a gente quer que o que a gente mediu aqui sirva para o ratinho da Universidade de Tóquio. E vai além. A gente está fazendo a pesquisa com um ratinho, mas não é esse o nosso objetivo. Você quer fazer uma extrapolação para humanos, né? E aí? A estatística serve para isso? Não. A estatística serve para isso aqui só. Ó. Todo esse outro pedaço aqui não é inferência estatística. Inferência estatística não garante nada disso. Mostrar no Brasil tentando fazer uma inferência sobre o Japão, você não está garantido, você não tem o respaldo da estatística. A gente não vai ter como resolver isso aqui. Isso aqui tem que ser feito outro experimento, isso aqui tem que ser usado lógica, isso aqui tem que ser usado outras ferramentas. O que a gente vai ver são as ferramentas para lidar com uma amostra representativa de uma população que você tem acesso. Tá? Então é isso que o curso de inferência vai tratar. Um é o de estimação e outro é o de teste de hipótese. É isso, o curso, a gente vai falar disso, só que a gente vai falar disso para diferentes tipos de dados, com diferentes complexidades, tá? Você faz uma estimação sobre parâmetro, né? Então, olhando as minhas estatísticas, X barra e S, né? Então, a estatística da minha amostra, eu estimo que os parâmetros da minha população, o meu Mi e o meu sigma da minha população, sejam tal. E eu consigo calcular depois o intervalo de confiança dessas medidas. Eu falo um valor, né? Uma estimação pontual, e eu tenho também a estimação intervalar, né? Que eu acho que existe uma medida de incerteza, ele deve estar concentrado nesse intervalo aqui. A outra coisa é fazer o teste de hipótese, né? Olhando essa estatística X barra, com esse desvio padrão, a média da população Mi é maior do que tanto. O que eu julgo, eu tomo uma decisão falando que essa média da população é maior do que tal. Eu dou depois um p-valor, né? Eu dou um determinado número para aquilo, um valor de probabilidade. Qual que é a chance de encontrar, ao acaso, um valor que é contra aquilo que você mediu? Mas, enfim, não é agora que a gente vai tentar explicar todos esses conceitos. A gente vai tentar pegar isso de uma forma mais intuitiva primeiro. O R é um programa gratuito, livre, aberto. Vocês têm que ter isso no computador de vocês. Vocês baixam esses dois aqui. Esse aqui é a maquininha mesmo, é o mínimo para conseguir rodar. Aqui que estão as funções e tal. E aqui é um ambiente de desenvolvimento, né? Um IDE, que ele é amigável e dá menos pau. Ele funciona muito melhor. Então, instalem esses dois programas, ocupa bem pouco espaço do computador, e daí a gente consegue continuar trabalhando. Mas eu vou dar só um exemplozinho aqui de como que funciona o R. Então, quando você abre o R, você vai ter acesso a essa janela. Aqui é o console. Você pode escrever as coisas direto no console. Por exemplo, eu vou escrever que A igual a 1 e perguntar, qual que é o valor do A, né? E esse aqui é o seu console. Então, aqui é a sua parte de scripts, tá? Scripts, que fica aqui em cima, e aqui é a parte do console. Então, aqui eu consigo escrever, por exemplo, o A igual a 1 também, né? E depois rodar, eu só aperto Ctrl Enter e pum, ele já joga lá para baixo o que eu escrevi. E o que tem mais? Aqui aparecem todos os objetos, né? As variáveis que você tem aqui. Então, eu tenho a variável A, que eu defini como 1, né? E aqui vai ter uma parte que vai ter, que você consegue ver os arquivos, os pacotes que estão incluídos, o help, né, de funções, tá? E aqui a gente vai ver vai fazer os plots aqui nesse pedaço, tá? Essa é a cara do R. E eu vou dar os primeiros comandos aqui. Vou limpar isso aqui, se eu apertar aqui eu limpo o que tem lá, né? E agora eu vou colocar aqui meus primeiros comandos do R. Primeiro eu vou definir uma constante. Então eu seleciono aqui a linha 3, aperto Ctrl Enter. Então tá lá, definir o X. Eu posso definir também um vetor. E para isso eu tenho que usar uma função já, que chama C, que é de combinar, né? Eu consigo clicar aqui e apertar F1. Quando eu aperto F1, eu abro o help daquela função. Então eu quero combinar os valores 3, 4 e 5. E daí escrevo isso lá e eu tenho agora o meu Y, que tem os valores 3, 4 e 5. E daí tem alguns comandos, por exemplo, esse comando de fazer listagem, né? Então eu aperto F1 aqui, apertei o F1, o ls faz listas de objetos. Então eu vou listar os objetos. Então eu tenho os objetos X e o objeto Y. E eu posso querer remover o elemento X, RM. Né? Aqui de novo, clico aqui, aperto F1, remover objetos. Então eu vou remover o objeto X. Bom, então agora não tem mais o objeto X, só tem o objeto Y. Eu quero remover tudo agora. Vamos começar do zero. Tá, removi tudo. Tá? E agora eu vou definir um outro vetor, um vetor Z. 4, 5, 6, 7, 8. Posso colocar aqui também Z, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consigo fazer computações com isso. A soma do 4, 5, 6, 7, 8 dá 30. Ou o tamanho do vetor, né? Ctrl Enter. Tem 5 elementos. Eu já tenho a soma e tenho o número de elementos, já consigo fazer uma média, né? Eu faço um dividido pelo outro. Né? Então, a soma que é 30 dividido pelo tamanho que é 5, chega em 6. Né? Então, essa é a minha média desse conjunto de números. Posso usar a função do R mesmo. Né? Tem a função min, né? Que faz uma média aritmética. Então, média do Z, 6, né? Dá a mesma coisa. E eu posso calcular outras coisas. Por exemplo, o desvio padrão. Desvio padrão do Z, que deu 1,58 lá. Posso calcular a mediana, né? Você ranqueia e depois olha qual que é o elemento central. Né? Então, aqui o elemento central é o 6, né?
a gente pode fazer isso por uma outra função, né? Que é a função de fazer percentis. Então, assim como a mediana é 50%, eu posso pedir o percentil 50%. E daí eu rodo aqui e dá a mesma coisa, né? Eu poderia botar o percentil 25%, por exemplo, né? Eu mudaria aqui, né? Percentil 25%. Ele fala, ó, 25% está no 5. Aqui a gente tem o vetor Z, a gente pode perguntar para ele, o que tem na posição 3 desse vetor? Z, na posição 3. 6, né? E eu posso fazer também testes lógicos. Do Z, o que é maior do que 5? Ele me responde, falso ou verdadeiro. Vamos colocar aqui o Z, né? O Z é 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 4 é maior do que 5? Não. O 5 é maior do que 5? Não. 6, 7, 8 são maiores, né, do que 5. Falso e verdadeiro, né? Isso aqui é 0, isso aqui é 1. Falso e verdadeiro. Esses são os primeiros comandos. Tranquilo? Escrevendo coisas e pedindo para ele fazer a continha pra gente. É para ser fácil isso aqui. A gente está fazendo um curso de estatística que a gente não vai ficar fazendo as continhas todas na mão. A gente vai usar a calculadora aqui que faz essas coisas a jato pra gente. A gente vai fazer um exemplo hoje aqui. A gente vai fazer um exemplo de estimação e de testes de hipótese, usando métodos de Monte Carlo, né? Bootstrap e permutação. E a gente vai fazer uma estimação de parâmetro, estimação de intervalo de confiança e fazer um teste de hipótese. Tá? E o exemplo que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente tem uma população 1, tem um parâmetro média, mas a gente não tem acesso a qual que é essa média. E a gente vai ter uma amostra. A gente tem uma amostra de 4 elementos, é um caso genérico aí, qualquer. Em que intervalo esse Mi1 deve estar? Uma demonstraçãozinha de como que dá para fazer isso usando o R. Aqui a gente tem uma outra população, que ela vai ter um outro Mi2, que é desconhecido, e que deu esses valores à nossa amostra. Em que intervalo o Mi2 deve estar? E depois a gente vai fazer um teste de hipótese, que é falar, a média de 1 é diferente da Mi2? Existe uma diferença entre essas médias? Tem valores mais baixos aqui, valores mais altos aqui, mas eles se sobrepõem. Como que eu calculo isso de uma forma formal? Calculo uma chance, né, de que essa diferença seja por puro acaso. Se tiver uma grande chance das diferenças serem pelo acaso, eu diria que isso aqui é falso. Mas se a chance de diferença pelo acaso for pequena, eu diria que sim, o parâmetro Mi, parâmetro média da população 1, é diferente do parâmetro médio da população 2. Tá? Então é isso que a gente vai tentar resolver aqui. Então, estimação usando Bootstrap. Vou começar removendo tudo. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, não tenho mais nada no meu environment. Eu vou definir minha amostra, 10, 20, 30, 40. A minha amostra é aquela coisa de combinar, né, os valores 10, 20, 30, 40. Dou um Ctrl Enter, aqui ó, amostra, 10, 20, 30, 40. Eu posso escrever aqui embaixo também, amostra, e aparece lá. E qual que é o tamanho da minha amostra? Né? Qual que é o tamanho da minha amostra? Eu posso selecionar um pedaço aqui e dar Ctrl Enter também. Daí ele só escreve aquilo que eu selecionei. Eu posso dar Ctrl Enter, que ele roda a linha inteira, ou eu posso fazer uma seleção e dar o Ctrl Enter. Só roda o que eu selecionei. Então aqui o tamanho da minha amostra é 4. E agora eu quero fazer um vetor de médias bootstrap. O que é esse bootstrap? O objetivo é fazer uma distribuição guiada pelo acaso. Se eu selecionasse elementos da minha população ao acaso, eu teria amostras. O método bootstrap é fazer uma seleção ao acaso com base na nossa própria amostra. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amostra bootstrap. Eu vou usar uma outra função do R, que chama sample, que é para fazer amostragens. E eu vou amostrar a minha amostra. Tá? Eu vou fazer uma amostra da minha amostra, com o mesmo tamanho da minha amostra, e com reposição. O que é uma amostra com reposição? Eu tenho um saco que tem as bolinhas 10, 20, 30 e 40. Eu faço um sorteio, pego uma bolinha e peguei lá, deu 30. Eu anoto o valor 30 e eu jogo a bolinha de volta para a urna. Embaralho de novo, daí eu posso pegar tanto aquela 30 de novo, quanto qualquer outra. Ou seja, eu estou fazendo uma amostragem com reposição. Replace igual a true. Tá? Eu vou fazer isso pela primeira vez. E né? A primeira vez que eu vou rodar esse negócio. Então, eu tenho minha amostra que é 10, 20, 30, 40. Eu tenho meu tamanho de amostra, que é 4. E eu vou rodar esse treco aqui. Eu consegui aqui, ó, 30, 30, 40, 10. Eu poderia rodar de novo isso, né? Apertar Ctrl Enter aqui de novo. E daí agora deu 10, 10, 10, 40. Enfim, vai dando, cada hora que eu rodo, eu aleatorizo e faço uma seleção diferente. Então, essa aqui vai ser minha amostra bootstrap. Rodei uma aqui, o 10, o 20 e 2 30, né? E agora eu vou calcular a média disso. A minha média do bootstrap, na posição 1, né? I igual a 1, na primeira posição. E daí deu 22,5. E você já vê que deu diferente, né? A média disso aqui era para dar quanto? 25, né? Minha média bootstrap deu diferente do 25, deu 22,5. Vou rodar isso aqui pela segunda vez. Quanto que deu minha amostra bootstrap? 10, 10, 30, 40. E quanto que deu minha média bootstrap? Deu 22,5 de novo. E vou fazer pela terceira vez. Deu 30, né? Eu tenho três bootstraps aqui. Eu vou fazer agora isso num loop. Ao invés de ficar fazendo uma vez cada, eu falo, ó,
roda isso aqui para vários valores de I, que vão de 4 a 10 mil. Eu quero rodar isso aqui um montão de vezes. E aqui eu tenho as várias médias que eu obtive. Aquelas primeiras lá, 22,5, 22,5 e 30, e rodou as outras 10 mil vezes. E eu vou plotar aqui, função plot. Plot genérico XY. Não preciso selecionar, só preciso pegar a linha, né? Ctrl Enter. Tá? O meu X aqui são as posições, né? 10 mil posições, e aqui é a média que eu obtive em cada uma delas. Então você vê que tem um pouquinho de valor 10, 12,5 começa a ter um pouco mais, 15 começa a ter mais, até que começa a ficar bem denso, né? E depois vai ficando mais raro de novo. Já 40 tem bem pouquinho de novo. Quando você coloca só um vetor, ele vai plotar as posições daquele vetor no X e no Y ele vai colocar os valores que estão nessa variável. Tá? Só que eu poderia fazer desse jeito aqui, ó, fazer o sort. O sort ordena, né? Ordena os valores de média para mim. Primeiro ele botou tudo 10, depois ele botou 12,5, depois 15. Então, eu quero plotar os valores em ordem. Os valores de média ordenado, alguns 10, os 12,5, 15, um montão de valor 25 e tem um pouquinho de valor 40. Isso aqui é usando a função plot. Geralmente o que se usa para ver como que é a distribuição é fazer um histograma. Rodei essa linha aqui do histograma. Aqui são os valores de média que podem ter entre 10 e 40. Você tem aqui uma distribuição que tem muita coisa no 25. E aqui você tem estimação do seu parâmetro. Olhando só essa amostrinha que eu tive, tentando fazer uma inferência sobre a população, eu diria o quê? A melhor estimativa pontual que eu tenho sobre o meu Mi é 25. Mas eu sei que tem uma incerteza associada a isso. E aqui está mostrada a minha incerteza. Você vê que tem uma distribuição com uma largura, né? Tem uma distância em relação ao 25. Eu acho que é 25 com um intervalo de confiança tal, né? O intervalo de confiança computado para essa amostra, vou usar aquela função quantile. Aqui eu computava o percentil 50, mas aqui eu quero computar dois outros percentis. Percentil 2,5% e 97,5%. Estou querendo pegar dessa distribuição que eu gerei pelo acaso, qual que é o percentil 2,5%, fazer com que tenha 2,5% desse lado e 97,5% para o outro. E eu quero saber o 97,5%, que vai ter a área de 97,5% aqui e 2,5% para o lado de lá. Então eu quero saber onde que está a posição 2,5% e a posição 97,5%. Onde que está o 2,5% e o 97,5%? Daí ele me fala aqui, ó, 15,35. Ou seja, eu peguei uma amostrinha única aqui, calculei um x barra, e agora eu estou fazendo uma inferência sobre o meu parâmetro Mi da população. E eu falo, ó, a melhor estimativa que eu tenho para o meu parâmetro Mi é 25. E a incerteza do intervalo que ele está é essa daqui, de 15. E é isso, agora eu consigo só trocar aqui. Eu posso trocar os valores, né? Botar essa outra amostra do grupo 2, né? Que é 40, 50, 60, 70, 80. E rodar isso aqui tudo, né? Aí, como que são as médias do meu Bootstrap? Aí, ó, 40 tá bem pouquinho, 80 tá bem pouquinho, e dá um montão lá no 60, né? E o 60 é a média, né? Então, a média desses valores aqui é 60. Posso fazer o plot dos valores de média Bootstrap ordenados. Tem pouquinho ponto aqui, um montão de ponto no meio, ao redor de 60. Consigo fazer um histograma, que é pegar isso e colocar de uma outra forma. E eu consigo computar de novo, colocando 2,5% de área desse lado, 2,5% de área desse lado, e 95% no meio, o meu intervalo de confiança. O meu intervalo de confiança aqui seria 48 e 72. Então, 95% dos casos do acaso cairiam nesse intervalo de 48 a 72. Então, na média, 60, o intervalo de confiança de 48 a 72. Fizemos estimação, né? E agora a gente vai fazer um teste de hipótese. Se eu tivesse que julgar que Mi1 é diferente de Mi2, para isso a gente vai usar uma outra coisa. Permutação, colocando aqui com reposição igual a falso. Vou fazer um teste de hipótese usando permutação. Vou limpar tudo, limpei todas as minhas variáveis, e eu vou definir minhas medidas e meus grupos. 10, 20, 30, 40. Isso era o grupo 1. 40, 50, 60, 70, 80. Que é o grupo 2, né? Então, a minha medida, na minha variável dependente, esse nome que se usa, eu tenho aqui meus grupos, grupo 1 e grupo 2. Controle e tomando remédio. Ou aluno do BCT, aluno do BCH. Esses aqui são os seus grupos, né? Suas variáveis independentes. Você já sabe isso a priori. Então, tenho aqui minha medida e meus grupos, eu vou fazer o plot agora, do meu grupo e minha medida. Tá? Então, aqui eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. Isso eu botei no X e isso eu botei no Y, né? Só que tá muito feio, né? Eu quero botar os valores mais no meio. Tá? Então eu ponho isso aqui, o X-Link, um detalhezinho para ficar mais bonitinho. Tem o grupo 1 e o grupo 2 com os valorezinhos ali. Tá? E agora eu vou usar aqueles testes lógicos, né? O Z maior que 5, dava false, false, true, 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 né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Quando que o grupo deu 1? True, 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 true. Depois false, né? Então, os 4 primeiros são verdadeiros, os últimos são falsos.
né? Então, isso, grupo igual a 1. Deu isso. Aí agora eu quero saber quais são as medidas de quando isso é true. As medidas de quando o grupo é igual a 1. Então, tem que dar esses valores aqui, né? 10, 20, 30, 40. E daí ele fala 10, 20, 30, 40. E qual que é a média do grupo 1? Medida do grupo 1, tira a média de tudo. Então, tem a média do grupo 1, que dá 25. E agora eu posso fazer a diferença entre as médias. Eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é a média do grupo 1, e eu quero subtrair a média do grupo 2. A média do grupo 2 deu 60. Então, a diferença tem que ser 35. O número menor subtraído do número maior. Então, vai dar menos 35. Vamos ver se deu certo? Delta média, menos 35. Essa é a diferença entre as médias. E agora a gente vai começar a brincadeira. Está querendo fazer um teste de hipótese usando um método de permutação, tá? Então, vamos fazer então aqui. Eu vou chamar... A gente tem o delta médio de verdade, e aqui eu vou colocar o delta médio dessa aleatoriedade gerada pela permutação. E como que é feito isso? Eu faço uma embaralhada das minhas medidas. Eu vou fazer amostragens com o mesmo tamanho, sem reposição. Ou seja, eu pego o primeiro valor, anoto e deixo ele fora da minha urna, né? Então eu vou pegar, eu vou tirar até chegar no último. Então, o que eu vou fazer é embaralhar. Quando eu rodo esse pedaço, eu embaralho esses números. Sempre vai ter 2,40, né? Tem 2,40 aqui, tem 2,40 aqui, tem um 40 aqui e outro 40 aqui, né? Medida embaralhada, medida permutada. É assim que eu salvei minha medida permutada. E daí eu tiro a média do quê? Aqui eu tirava a média da medida do grupo 1. Agora eu vou fazer a média da medida permutada do grupo 1. Eu estou fazendo a medida do grupo 1 permutado, subtraído da medida do grupo 2 permutado. Ou seja, eu estou colocando ao acaso as minhas medidas ou no grupo 1 ou no grupo 2. Meu objetivo não era criar o acaso. Então, o que eu encontraria colocando essas medidas aos meus grupos de forma aleatória, quebrando essa informação de que medida é de qual grupo. Eu estou quebrando essa relação, colocando aleatoriamente as medidas que eu tenho ou no grupo 1 ou no grupo 2, né? Tudo por sorteio. Ó, e por que tá dando errado? Ah, eu não rodei esse vetor aqui, ó. Eu tenho que definir o vetor, né? Eu tô querendo colocar variáveis num vetor e eu não tinha rodado essa linha. Agora vai. Aí. Esse primeiro valor que eu obtive foi 10, que a diferença dada ao acaso deu 10. Vou fazer uma segunda vez, ao acaso, a diferença entre as médias deu menos 8. E depois vou fazer isso minhas 10 mil vezes. Olha só os números ao acaso colocados ali, né? Minhas diferenças ao acaso. Eu vou fazer o plot disso. O que eu encontraria de diferença ao acaso? Valores que vão de menos 35 até mais 35, muito centrado no zero. Qual que é a diferença entre dois grupos ao acaso? É que não tem a diferença. O mais provável é o zero. E diferenças ao acaso acontecem, né? E podem ser para um lado ou para o outro. Então, eu posso dar o plot ordenando essas medidas. Eu vejo que tem uma incerteza nessa distribuição e faço o histograma. Então, aqui está a minha distribuição regida pelo puro acaso, né? Então, pelo puro acaso, eu encontro valores próximos do zero, né? Próximos do zero, acontecendo alguns mais negativos e alguns mais positivos. E agora, eu consigo comparar essa distribuição com o valor que eu encontrei de fato na minha amostra, que foi de menos 35. Ó, meu menos 35 está lá para trás, ó. Então, qual que é a chance de que, ao acaso, eu chegue num valor menor ou igual ao que tem na minha amostra? É de 0,1, ou seja, de 1%, 1,4%. Ao acaso, eu encontraria uma diferença menor ou igual àquela que eu encontrei. Ou seja, é muito raro de encontrar isso. Ou seja, eu vou fazer qual julgamento aqui? Média de 1 é diferente da média de 2? Eu falo, é diferente, né? Considerando toda a aleatoriedade do processo, eu posso falar que essas coisas são diferentes. E a chance de isso aí que eu encontrei ser dado pelo puro acaso é de 1,4%. E a gente consegue ver uma definição intuitiva do que é p-valor. Qual que é a chance de encontrar, pelo puro acaso, uma diferença entre as amostras mais extrema do que aquela que foi de fato encontrada? Tá? Então, com um p-valor tão baixinho assim, eu julgaria que isso aqui é diferente, que o Mi1 é menor do que o Mi2. Tá? Então, eu consegui fazer uma inferência sobre as minhas populações, né? Foi muito pesado? Eu passei o curso todo aqui. Vocês passaram pela lógica inteira desse curso já. É isso que tem no curso. E se conseguiu entender a lógica aqui, vai ser muito fácil entender tudo que vem depois. Porque é essencialmente isso que a gente vai fazer nesse curso. Fazer estimações e fazer testes de hipótese. E aqui, só olhando nessa demonstraçãozinha de R, que depois a gente vai ver com mais tranquilidade, a gente já viu aqui um monte de ferramentas do R, né? Como faz para tirar média, fazer loops, fazer gráficos, e passou por alguns conceitos da estatística, como o intervalo de confiança, o teste de hipótese, né? A hipótese nula, que é tudo regido pelo acaso, não tem nada interessante ali, consegue construir uma distribuição regida por essa hipótese e depois consegue computar o p-valor. Esses foram os conceitos de agora.